Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoas maravilhosas. Obrigado por mais uma vez estarem aqui. Curtam e compartilhem se gostar do vídeo. E também não se esqueçam de se inscreverem no canal. O canal é Fala Sério. Geralmente você vai encontrar mais fácil, como tem vários Fala Sério, ACF Aquino. ACF Aquino. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a repercussão negativa que teve a proposta de uma ala da Igreja Católica, uma ala mais conservadora, de apoio ao governo Bolsonaro. Houve uma videoconferência no dia 21, em que 21 de maio último, em que essa frente ela se colocava à disposição em troca de anúncios estatais para fazer uma mídia positiva para o governo Bolsonaro. Vejam só. Não bastasse alguns atores que a gente já conhece faz tempo, que inclusive foram base de apoio para a eleição do governo Bolsonaro, como é Di Macedo, Silas Malafaia, o raivoso Silas Malafaia. Já não bastasse esses personagens darem apoio ao governo de Bolsonaro, vem essa galera da Igreja Católica, de uma ala da Igreja Católica, para oferecer esse apoio. Antes eu queria dizer que eu já fui católico, eu já participei muito de igreja, muita gente me conhece de igreja, inclusive em São Paulo, em Guanás eu tive participação, aqui em Campina Grande também. E aí eu lembro muito bem de uma igreja, quando eu era criança, que a gente participou na fundação da igreja, na construção, e eu lembro muito do movimento relacionado às SEBs, às comunidades eclesiais de base, em que havia uma intensa participação, inclusive aqui no bairro que a gente mora hoje, para participação para que a gente passeatas, para a legalização dos imóveis, para que tivéssemos água, luz, esgoto, dignidade. Então era um movimento que tinha essa visão do social, essa visão atrelada, não uma geração nova que prefere mais a esmola, que as pessoas vivam das migalhas que caem lá de cima, da mesa burguesa, mas era um movimento da Igreja Católica muito mais atrelado à transformação da vida das pessoas. Era uma visão de um Cristo de luta, um Cristo que queria mudar a realidade do povo, enfim. Chegou o movimento carismático, um movimento muito forte dentro da igreja, que na verdade teve muito mais a função de apagar esse aspecto de transformação das pessoas. Era só para dizer um pouco sobre a minha realidade de vivência em relação a isso. Como eu disse, dia 21 de maio foi essa conferência, videoconferência com Bolsonaro, que teve a participação de alguns padres católicos, e também participação de alguns políticos, né? Bolsonaro não é de hoje, antes mesmo das eleições, todo mundo já conhece as pautas negativas de Bolsonaro. Bolsonaro ele teve falas que a gente pode colocar aí no vídeo, vocês podem pesquisar, teve falas contra negros, índios, quilombolas, LGBTs, contra negros, contra mulher. Não é à toa que ele tem um processo, tem condenações. Então, é uma pessoa que a pior referência, a pior pessoa que a gente pode ver que a igreja poderia apoiar. Existe uma série muito interessante de tudo lá na Netflix. O Nome da Rosa também é um filme muito bom. Vocês podem ver. E a gente sempre percebe que há um lado, sempre houve, sempre haverá um lado de igrejas, seja ela qual for, que a troco de manter suas regalias, elas fazem tudo, infelizmente. Isso é inegável, isso é lamentável, mas é uma verdade. Essa proposta ela diverge totalmente do alinhamento da CNBB. Né? A CNBB ela tem uma posição muito enfática e contrária a tudo que se coloca em relação hoje ao governo Bolsonaro. E aí eu já enumerei vários motivos, a gente não pode também esquecer o problema do coronavírus, em que você quer esconder dados em um governo que apoia manifestações em que pede o fechamento do Congresso, STF, Congresso,
a volta do AI-5, ditadura e o governo dando apoio a tudo isso. Membros de uma igreja que se diz cristã, enfim, eu não vou discutir isso, mas são cristãs e que pedem apoio em troca de uma pauta positiva. Aí você se pergunta, que pauta positiva vão propor ao governo Bolsonaro em troca do apoio? Dentre as mais explícitas solicitações está do padre Wellington Silva, que ele inclusive diz que precisamos ter mais atenção para que esses microfones não sejam desligados, para que essas câmeras não fechem. E aí qual seria o preço disso? O preço disso seria a troca desses anúncios estatais a pauta positiva, né? Positiva do governo Bolsonaro, digamos, pauta positiva. O governo que no mundo inteiro tem uma expressão negativa por todas as suas políticas e por todo o seu atraso, seja meio ambiente, seja nas pautas em defesa dos direitos humanos, em tudo. Olha a frase do padre Manzotti. Nós somos uma potência, queremos estar nos lares e ajudar a construir esse Brasil. E mais do que nunca o senhor sabe o peso que isso tem quando se tem uma mídia negativa. E nós queremos estar juntos. Veja bem, é preciso a pessoa estar muito alienada no mundo da lua, a pessoa está muito fora desse universo aqui, dessa realidade, para acreditar em uma pauta positiva do governo Bolsonaro. Eu lembro muito bem quando Jesus sendo condenado, né? Barrabás, Jesus, tal, todo mundo lá, claro, e Barrabás. E Jesus morto, né? O empresário da Rede Vida disse o seguinte: Bolsonaro é uma grande esperança. Grande esperança de quê, gente? Eu pergunto ao empresário João Monteiro. Esperança de quê? Esperança que a gente se torne que país? Uma Coreia do Norte? Sem liberdade de imprensa? Com um ditador? Com um soberano? O que é que querem de volta? Porque os caminhos não estão positivos, não. Os caminhos não estão mostrando isso, não. Não estão mostrando que a gente vai ter tempos melhores, não. Ele diz que a Rede Vida é a quarta maior rede de TV digital do país, mas para que possamos crescer precisamos ter mais investimentos. Eu gostaria de dizer a essa galera que as comunidades, os pobres, a favela, os negros estão precisando de apoio para mudar a realidade delas. Eles não estão precisando de uma igreja, eles não estão precisando de uma TV que as iluda, fazendo com que eles achem que as coisas estão mar de rosa, não. Não é isso que o povo está precisando hoje. O povo precisa conhecer a sua Constituição, precisa conhecer seus direitos, para não ser enganados achando que uma reforma da Previdência, da forma que foi colocada, vai transformar a vida delas. A dilapidação, a destruição da CLT seja que vai ser a transformação da vida delas, e nem precisa ser orientada a viver de esmolas. Ela precisa saber dos seus direitos, ela precisa saber que faz parte de uma democracia em que ela tem um papel fundamental, um papel cidadão de transformação, mas não para o pior. No ano passado, essas TVs elas receberam 4,6 milhões de reais. 2,1 milhões para os católicos e 2 milhões e 200 mil para as TVs protestantes. Esse encontro ele foi intermediado pelo deputado major Vitor Hugo. Esse encontro, essa videoconferência entre Bolsonaro e a Frente Parlamentar Católica. O deputado Diego Garcia, ele disse que o governo, o Bolsonaro, ele pode contar com 100% nas matérias pertinentes ao governo. Vejam bem, 100%. Já pensou? A gente, na situação que o país vive, por isso que dizem, não, parem de ler jornal, de ler revista. A gente tá voltando à Idade Média. As pessoas não se informar, não ver a realidade que de fato está acontecendo, para que fiquem alienadas. Mas enquanto as pessoas estão sofrendo, esses mega pastores, esses super padres aí, super pops padres, né? Nesses casos aí que a gente está falando dessa ala da igreja, enquanto eles estão muito bem, existe uma população que está na miséria. A realidade, ela requer não esmolas. Ela requer
inclusão social. Inclusão social. Padre João Henrique disse que o presidente é como alguém que enfrenta uma batalha espiritual, que exige armas espirituais. O que eu sugiro a qualquer pessoa que segue alguma religião, tenha bom senso, tenha senso crítico. Não é porque o seu pastor diz que pedra é pedra, que ela é pedra, não. Tome consciência da realidade. Outra coisa que eu sempre falo é, infelizmente, quando a gente não se envolve na política, quando a gente não quer saber de política, há pessoas mal intencionadas que querem. Por quê? Porque elas sabem o quanto tem de orçamento público, elas sabem que um deputado, um congresso, ele pode criar leis, é um poder gigante. Então, por isso que há muita gente interessada no poder, na política. Quando nós não nos interessamos... Aliás, o resultado dessas últimas eleições, elas provam muito bem isso. A isenção, quando você se isenta, você se torna cúmplice da realidade. Bem, nesse livro aqui, ó, O Ódio como Política, tem um artigo muito bom, de Henrique Vieira, Henrique Vieira, que é teólogo, que ele justamente, para a gente não colocar todo mundo numa bacia só, num caldeirão só, ele fala justamente dos movimentos eclesiais de base, de alguns movimentos das igrejas protestantes que dão apoio a essas questões sociais, essas questões de direito, essas questões de apoio às comunidades e apoio às pessoas mais carentes e LGBTs. Então, para a gente não colocar tudo num baú só, num caldeirão só, é preciso que a gente separe, né? Separe e não generalize. Tanto que a CNBB lançou uma nota relacionada à posição dela, traz à luz a sensatez diante da realidade. Então, gente, era isso que eu queria dizer. Sejam sempre bem-vindos, obrigado, curtam, comentem aí no canal e se inscrevam se gostar dos nossos vídeos. Estou muito feliz que vocês estão apoiando, estou muito feliz que o número de inscritos está aumentando.